Oi, pessoal. São Paulo essa semana realmente tá me dando nos nervos. Então eu vou trazer esse assunto à tona porque não dá mais para segurar a boca, né? Então o que acontece é que o transporte público, que é o que está causando o transtorno aqui, é um assunto da hora, porque a gente fica vendo como as estações estão cheias, como os trens estão cheios, a decisão de reduzir o número de transporte público de ou viagens ou de linhas está demasiada e está exigindo muito de poucas linhas e está realmente pondo muita gente dentro do mesmo transporte público, e a gente fica vendo na televisão o pessoal falando o óbvio, que é onde tem aglomeração, você tem um risco maior de contágio de doença, né? Apesar que a Covid ainda tem muito que ser discutido em termos de contágio, porque se fosse como eles falam, acho que não tinha nenhuma viva alma que não tivesse sido contaminada, né? Ou talvez até morta, segundo as mídias. Mas então eu quero discutir isso um pouco. Eu vou repetir o que eu já falei no vídeo número 1, o que o Jordan Peterson fala com muita razão, que se você não entende a razão porque políticos tomam determinadas decisões, é porque provavelmente a razão é o resultado. Ou seja, eles inventam uma desculpa qualquer, é uma fachada, uma máscara, né, para tomar determinadas medidas, mas o que eles desejam mesmo é alcançar o resultado. Aí você fala, mas eles querem que a gente fique doente? Talvez sim. É bem provável que sim, né? É muita ingenuidade de qualquer pessoa, ou a ingenuidade é presunção, achar que os políticos não sabem o que estão fazendo nesse nível, né? Quer dizer, se você não sabe o que um vereador está fazendo é uma coisa, mas você achar que todo um governo de estado que tem assessores, que tem experts em assuntos, não sabem o que estão fazendo, ou é ingenuidade ou é presunção saber, achar que você sabe melhor que eles. Então, quais seriam os objetivos de se alcançar uma multidão aglomerando, né, uma camada de gente inteira aglomerando junto dentro de um ônibus, dentro de um trem, dentro de um metrô? Se não é passar doença, qual seria o objetivo? Talvez o objetivo seja por medo na população. Eu já falei do fator medo no vídeo 2. Fator medo é essencial para te manobrar. Então, talvez eles queiram te dar a vacina a qualquer preço, então eles começam a te chuchar dentro de lugares apertados e pouco arejados, perfeito para desenvolver qualquer pandemia, que seja uma Covid ou simplesmente uma gripezinha superficial. Talvez com isso você tenha medo suficiente para tomar vacina, se você ainda não tinha decidido, talvez agora você decida. Talvez eles tenham tomado essa resolução para provar algum ponto de vista, eu não sei. Mas o fato é que esse fenômeno do que está acontecendo não é um fenômeno de São Paulo, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, né? Se você se informa aí sobre os Estados Unidos, o tão famoso Estados Unidos, você vai ver que o estado da Califórnia está um pandemônio, você vai ver que outros estados estão um pandemônio, insistindo num lockdown que não está fazendo sentido, enquanto outros estados como Texas e a Flórida, que já estão bem mais livres com relação a certas restrições, não têm aumentado os números de casos de Covid. Ou seja, a verdade está em algum lugar misterioso, mas obviamente ela não está à vista. E isso não seria nenhuma surpresa, porque o que o governo quer com o transporte público talvez seja te pôr medo o suficiente para tomar vacina. O que o governo quer com um lockdown, onde ele fecha as empresas, onde as pessoas perdem seus empregos, onde as pessoas entram em licença não remunerada a ponto de praticamente passar fome, e essa é uma situação real. Não tirem média só por aquilo que vocês veem com seu vizinho, a gente tem que enxergar o Brasil como um todo. Muita gente está passando estados deploráveis de dívidas, até de fome, vendendo almoço para comprar janta,
E aí você acha que o lockdown, o que eles querem com isso? Bom, se o governo quisesse ajudar mesmo o povo, e aqui não estou falando de governo federal, não estou falando de Bolsonaro, não. Estou falando de governos estaduais. Tem muitas coisas que eles poderiam fazer. Eles poderiam subsidiar, por exemplo, serviços de correios para aquelas empresas que podem continuar trabalhando com entrega de delivery. Você ouviu falar alguma coisa sobre diminuição dos serviços do correio? Não. Você ouviu falar de diminuição de gasolina? Em Brasília eu ouvi, aqui em São Paulo está aumentando. A gasolina está R$ 5,19 e tem fila de carro para encher porque eles estão com medo de chegar a R$ 6. Não adianta encher o tanque hoje, tá, pessoal? Se for chegar a R$ 6, vocês vão ter que encher o tanque a R$ 6 de qualquer jeito. Quer dizer, não adianta nada. O governo federal diminuir os impostos. Se chega aqui no estado de São Paulo, o Dória aumenta o imposto. Não adianta. Então, o que eles querem com isso? Dificultar transporte de produtos, eles querem dificultar o tráfego de pessoas, de serviços, enfim, eles querem que você fique paralisado. Outra coisa que eles poderiam fazer é subsidiar um pouquinho a energia elétrica. Quanto você está pagando de energia elétrica por ficar no lockdown? Quanto você está gastando a mais porque você não vai trabalhar? Você acha que o governo está deixando de ganhar com isso? Não. Ele poderia diminuir o preço do gás, que por sinal é um subproduto da gasolina, né? Não. Isso, pelo contrário, também aumentou. Então, eles estão transformando o modo de vida como você conhece em algo que você não conhece. Gente que talvez passou certinha a vida inteira, assim, nunca conseguindo, assim, nunca ter o nome no Serasa, o que seria um milagre no Brasil, agora não vai escapar, porque não tem solução para isso. E é essa maneira como os salvadores da pátria, né, e o Dória ontem com aquele discurso lá na televisão, vou pôr um pedacinho para você dizendo que como ele está fazendo isso pelo bem maior, que é para assegurar a sua vida, é assim que eles te enganam. Contra essa turma do ódio, contra aqueles que preferem ser seguidores de um mito que não protege vidas e que estimula a morte, eu estarei na trincheira pela vida. Não fosse o esforço de São Paulo, o Brasil hoje praticamente não teria vacinas. De cada 10 vacinas que são aplicadas para salvar vidas no Brasil, 9 são do Butantan. E são do Butantan porque nós aqui fizemos o esforço. E você compra isso? Você compra? Porque não é possível. Vou tentar explicar de novo o que eu vejo em termos do fator medo, de como eles estão transformando toda essa questão da quarentena numa questão financeira e política de ordem mundial. Por favor, gente, isso não é de ordem nacional ou estadual, nem municipal, isso é de ordem mundial. Mas vamos lembrar o seguinte, meu pai falava, né, que estatística é igual biquíni. Aquilo que ele mostra é importante, aquilo que ele esconde é essencial. Então, vou colocar aqui no vídeo pequenas fotos, né, print screens que eu fiz da internet para vocês entenderem. Primeira coisa, quando vocês ouvem uma notícia, vocês têm que ouvir a notícia como ela está sendo dada, que às vezes ela até está sendo franca, você que não está prestando atenção. Então, quando vem a notícia que o total de leitos de UTI dedicados para a Covid estão lotados, atenção para a notícia, tem total de leitos de UTI dedicados à Covid. O que isso quer dizer? Se o hospital, vamos dizer, tem 100 leitos de UTI e ele resolveu dedicar 2 leitos de UTI para a Covid, não estou dizendo que é o caso, mas estou só mostrando figurativo. Então, e entraram 2 pacientes de Covid naqueles 2 leitos, o total de leitos de UTI dedicados à Covid estão lotados, tá? Então você vai ver aí notícias de hospitais em Belo Horizonte que vale a pena você dar uma pausa e ler a notícia. Pode até procurar o site, eu deixei aí normalmente com o sitezinho em cima ou com o jornal, enfim, tem a fonte dessa informação tá aí. São as fontes grandes, eu procurei as fontes grandes, não só as fontes pequenas.
A segunda coisa, tabelinhas como esta aqui, que eu estou mostrando. Veja o total de casos e o total de mortos. Que utilidade tem essa tabela se ela não te diz a data? Qual que é o período que aquilo ali está compreendendo? Isso aqui foi de ontem? Foi de anteontem? Foi desde o começo da quarentena? Foi do começo de janeiro agora, 2021? Enfim, isso se chama manipulação estatística. E a você que acredita, parabéns, você está sendo estatisticamente manipulado. Total... Tem aqui a noticiazinha, ó, total de pacientes internados com suspeitas e casos confirmados. Gente, se é suspeito, ele foi internado por... E ele está ocupando um leito de UTI dedicado para Covid, se é só suspeito, ou até talvez qualquer outro leito, mas é só suspeita. Ou seja, esses casos também entram na conta da Covid. E você também está acreditando. Outra coisa, 218 mortes no hospital desde março do ano passado, tá em uma dessas notícias, dá um pause e leia a notícia. 218 mortes desde março do ano passado no hospital. Não estou fazendo pouco, por favor, não vem me escrever lá embaixo, você está fazendo pouco de quem morreu, não é isso. Qualquer pessoa que morre desnecessariamente é uma pessoa a mais. Ou uma pessoa demais. Ninguém deveria morrer desnecessariamente. Embora vírus não tenha controle. A gente não diz essa pessoa precisa morrer, essa não. Umas morrem, outras não. Tá? Mas desculpa, 218 casos em 365 dias é uma média de menos de uma pessoa por dia. Faz a matemática. Pensa sozinho. Tenta fazer os cálculos. Outra coisa. Também aparece, né? Os índices, aí eles dão números, atenção, porque essas estatísticas não te dão números absolutos. Tem a noticiazinha aí da Unimed. A Unimed está dando a notícia, sim, os nossos leitos estão todos ocupados, mas a gente não diz quantos leitos a gente tem, porque é variável. Como assim? A quantidade de leitos é variável. Você varia em quanto? Quanto pode ser variável que você não consegue dar pra gente um número médio? Você não varia em dobro, você não varia em triplo, você varia em 5%, 10%, 20%. Você não varia em 100% ou 200%. Então, isso também é uma manipulação estatística. Então, vamos lá. Dos índices de confirmação, quer dizer, veja, do total de números que eu tenho visto, que eu tenho calculado, e tem aqui nos artigos de jornal para você ver, o que eu vejo é o seguinte, dos casos suspeitos, normalmente em torno de 20% são confirmados. Vamos torcer também para esse teste, esse é um teste que funciona, né, gente? E vamos assumir que desses 20% confirmados, apenas 1,6%, varia aí, 1,6%, 2%, às vezes 1%, dá óbito. Para você pensar, então, 1%, o que é 1%? O H1N1 mata mais. Pneumonia mata mais. Uma gripe convencional mata por aí. Ou seja, aprende a interpretar a informação. Aprende a ler as estatísticas, a ler nas entrelinhas. Eu não estou fazendo pouco, eu não estou negando que a doença existe, eu não estou negando que os hospitais estão abarrotados. Isso é bastante óbvio, não precisa ser nenhum gênio e não precisa ir lá para saber. A gente sabe que devem estar lotados. Talvez essa curva, esse pico aí tenha subido, eu não sei. Eu só vejo... tem a cidade de Imperatriz no norte, né? Imperatriz no norte, sim, eles têm quantos? 16 leitos, me parece. 16 leitos de UTI. Aí chega, 9 estão ocupados. 9 estão ocupados, mas a maioria vai sobreviver. E eles não te passam esse número. Eles só passam números grandes, já chamei a atenção disso no último vídeo. Eles não querem te dar números pequenos, eles querem o fator medo. Sobre a vacina, não vou nem falar do que eu acho de uma vacina feita às pressas, que provavelmente onde pessoas vão virar jacaré um dia,
E piadas à parte, a gente não sabe quais serão as consequências daqui a alguns anos de uma vacina como essa. Mas vamos lá, velocidade de vacinação. Vamos aos números. Nós estamos falando de 8 bilhões de habitantes que eles querem vacinar todo mundo. Mas vamos dizer que desses 8 bilhões eles não queiram vacinar por qualquer razão, ou não possam vacinar 3 bilhões. Aí gente perdida no meio dos desertos, na África, na Ásia, eles não têm esse alcance todo, mas eles querem vacinar 5 bilhões de habitantes em normalmente 2 doses, são 10 bilhões de doses, são 10 bilhões de seringa, isso dando tudo certo, são 10 bilhões de garrafinhas para colocar que tem que ser envasado. Então, os números, e além disso, ainda você tem que fazer a teia de distribuição, é a logística que ninguém fala. Então, quando alguém está reclamando que a vacina não chega rápido, gente, vocês têm que ter em mente que não é só vacinar. Melhor do que o governo, qualquer um consegue fazer. Mas qual melhor que o governo, isso não depende muitas vezes da gente. Isso depende da capacidade produtiva daquele laboratório. Você já parou para pensar nisso? E se eu chegasse para a Volkswagen e falasse, eu quero 5 milhões de carros aqui por mês, você acha que ele tem capacidade industrial de produzir isso? Um laboratório só consegue produzir tantas vacinas quanto ele tem de matéria-prima por X tempo, e essa informação você não tem acesso. Eles não vão te dar acesso a essa informação, tá? E só para fechar, então, eu queria lembrar vocês o seguinte: se você acredita que as vacinas não estão sendo entregues em tempo, você não está pensando na produção da vacina, você está pensando só naquilo que se fala, você está só repetindo. Tá? Existe uma linha de produção para isso, existe uma logística para a distribuição disso, existe uma logística para a vacinação em massa. Nós não estamos falando em números pequenos, nós estamos falando da ordem dos bilhões, se não for daí para mais, porque às vezes você tem que tomar 3 doses, ou às vezes a seringa quebra e você precisa mais do que isso. Se você não está enxergando que as estatísticas não te dão números absolutos nenhum, você só acredita no que você ouve, leito de UTI sempre faltou no Brasil, tá? A minha mãe, quando ela precisou de um leito de UTI, a gente só conseguiu por milagre, com ajuda, mas foi difícil, tá? Porque já na época nem tinha Covid, a minha mãe não teve Covid, não morreu de Covid, tá? Já na época não tinha leito de UTI, agora obviamente que não vai ter. Eles não te dão números absolutos, eles não te dão datas, e pode saber que quando eles te dão datas é porque te interessa. Desde o início da Covid já morreu 2 bilhões de habitantes no planeta Terra. Teriam morrido de qualquer jeito, né, gente? Porque não passa um ano sem morrer gente no planeta Terra. A morte não tirou férias. Ok? Então, agora pensa um pouco. Começa a pensar sozinho, começa a analisar os fatos, começa a buscar informação e ler os jornais como eles devem ser lidos. Fica esperto. Porque realmente, olha, é muita ingenuidade achar que o governo não sabe as consequências dos seus atos. Eles sabem. E é exatamente o que eles querem. É difícil de acreditar nisso porque você é uma pessoa boa. Agora, você é uma pessoa boa. Eles não. Ok? Então, vamos pensar um pouco mais. Boa sorte para vocês. Leiam os artigos aí. Se não quiser ler, eu vou tentar até colocar as referências aí, aí embaixo nas descrições. Tá bom? Eu estarei na trincheira pela vida. Um abraço para você, beijos e até o próximo vídeo.